Olá, gente! Estamos com mais um podcast Pet Vida MCZ. E como em outras ocasiões eu entrevistei este rapaz que a gente vai conversar hoje, eu trouxe ele aqui pra gente fazer uma conversinha mais descontraída, um bate-papo bacana, que é o Arthur Eustáquio. Mas antes de conversar com ele, eu quero que vocês apertem aqui, cliquem nesse sininho para ter acesso às notificações, comentem, compartilhem, mostrem para toda a sua família o conteúdo que a gente tem, que é muito interessante, diferenciado. A gente fala sobre tudo, sobre os especialistas que trazem um pouco da sua vida acadêmica para cá, sobre sua vida profissional. A gente traz protetor, a gente traz gente de hotelzinho, uma infinidade de conteúdo para você entender como funciona esse mundo pet que é muito vasto. Arthur, muito obrigada por você ter vindo, você que de outras vezes também nos atendeu. A gente sempre tá junto desde a época do NEAFA, né? Você que tá nessa luta e vai falar um pouquinho sobre sua profissão, médico veterinário, e sobre sua especialidade. Você que tá formado há muitos anos em medicina veterinária e vai mostrar pra gente tudo isso aí que eu não entendo nada, tá, gente? Ele vai explicar como funciona e o que é que faz um ortopedista. Aí o tutor fala, mas o procedimento é muito caro. Você não sabe o quanto ele sua, quanto ele trabalha, quantos instrumentos e de que forma ele faz isso para manter o seu pet, que muitas vezes está sem andar, fazê-lo voltar a andar, né? Isso aí, Arthur. Obrigado, Daisy. Imagina. Pelo novo convite, né? A gente já conversou outras vezes. Curte, comenta e compartilha. Muito bem. Ai, parceiro, já tem. A gente tá formado já há um tempo e realmente a gente brinca assim, né? Não é porque é caro. É você que não pode pagar. Exatamente, porque na verdade é um investimento. E assim, vocês como médicos, vocês se especializam, vocês investem também na profissão de vocês com equipamentos, instrumentos, inclusive no seu nome de nada que você trouxe pra gente. Mas você vai explicar pra galera. Fala como é o trabalho, né? O que é isso aí que você trouxe pra mostrar. Assim, a ortopedia veterinária é uma curva de aprendizado gigante. Na verdade, parece que nunca baixa essa curva. E vocês estão sempre inovando, né? Tendo que inovar, novos métodos. Porque assim, a ortopedia veterinária, ela também se inspira muito na ortopedia humana e elas andam coladas. Sim. Uma do lado da outra. Então, a gente sempre tem inovação. Sempre tem que estar antenado, né, Arthur? Sempre tem novidade. Material sempre está mudando. Técnica muda o tempo inteiro. Então, hoje, por exemplo, cirurgia de joelho. Na Humanas tem um monte de técnica diferente. Na veterinária piorou e a gente nunca entra num consenso, então tá sempre mudando. E acaba que também cada um dos especialistas tem até um método de fazer, né, o seu trabalho. Existem cursos, cada um vai aprendendo. Cada um assim. Técnica em ortopedia são muitas. Cada um tem a sua preferida. Digamos assim, você tem um time de futebol ali que você conta com aqueles jogadores e de repente, você pode tirar um atacante, colocar outro e com técnicas. Sim. Só que tem colegas que já usam outros tipos de atacante, outras formas de jogo. Então, é mais ou menos isso. A gente tem uma infinidade de técnicas e essas técnicas... Olha, o ortopedista Arthur também já foi jogador de futebol, por isso que ele tá fazendo essas metáforazinhas, né, Arthur? Pra galera entender melhor como funciona. Mais ou menos por aí. Aí a gente tem muita técnica descrita em literatura e é isso que me encanta na ortopedia, porque é um negócio que não para. E inspira a trabalhar, né? Inspira. Por exemplo, cada cirurgia é um desafio diferente. Então, você nunca vai ter, por exemplo, uma fratura igual. Nunca vai ter uma fratura igual a outra. Então, você pode ter uma fratura parecida, mas o animal é outra raça. Sim. Tem outro peso. Outro porte. Exato. Às vezes é espécie diferente, às vezes é gato, às vezes é cachorro, às vezes é um silvestre. Então... Você só atende gato e cachorro, Arthur? Atende outros Não, eu só animais? atendo cães e gatos, só que de vez em quando aparecem umas coisas. Já apareceu cavalo, já apareceu tartaruga, já apareceu coati. Sim. Entendeu? A gente ajuda, essa galera dos silvestres, a gente ajuda um pouquinho. Junta-se a equipe, né? Como pode. Sim, fala aí desses materiais que você trouxe aí para mostrar para os nossos... Então, esses materiais aqui, a gente usa na nossa rotina, né? Você pediu para trazer um pouquinho para mostrar. Exato, mostrar a rotina do ortopedista. O que eu posso mostrar aqui para vocês? Por exemplo, hoje a gente tem
placas, olha aqui, Daisy. E Acho onde que dá essas pra placas... mostrar aí, ali? Dá, pode mostrar ali. Aqui. Onde essas placas elas são Olha aqui a utilizadas no PET? Então, isso aí placa ela pode ser utilizada na grande maioria dos ossos, mas eu queria mostrar aqui para você a evolução. Olha a diferença, Daisy, de uma placa para outra, o tamanho. Isso aqui era o que se usava antes e agora tá usando esse? Não, Como é? isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma placa de TPLO, que é para fazer uma cirurgia de joelho. Sim. Ligamento cruzado, quando tá rompido. Esse aqui é uma placa em T para, de repente, uma fratura de um cão TOI. Então, varia do tamanho do PET, né? Tipo Não adianta assim, você querer usar num toy uma dessa. Não adianta. Não tem como. Tipo assim, Impossível. há 15 anos atrás a gente não tinha isso. Você acredita? Sim, acredito. E aí, o que acontecia? Ou o cara imobilizava, ou ele amputava. Sim. 15 anos atrás. A patinha do PET, né? É pouco tempo, meu. Sem 15 anos dúvida. atrás. E aí, a gente hoje tem um monte de material diferente. Por exemplo, aqui, Essa tu aqui, gostou, tu mostra. gostou Eu desse, gostei, né? achei, me explica. Esse aqui é um Em que- fixador. Esse fixador é pra quando o PET quebra o quê? O fêmur? Qual parte do corpo? Também serve para a grande maioria dos ossos. Fêmur, você vai fazer uma técnica para poder conter, fazer uma contenção de danos, rádio, una, tibia, fíbula, Sim. fratura exposta, a gente usa bastante, entendeu? Eu vejo de vez em quando, né? Você, inclusive, como eu tenho acesso às suas redes sociais, eu vejo o que você mostra lá, você explica como funciona para fazer as pessoas entenderem como são os procedimentos, que antes era um universo que nem todo mundo tinha acesso. Isso aqui é uma coisa que o fixador ele foi desenvolvido, acho que na Segunda Guerra Mundial, porque os soldados eles acabavam tendo fraturas expostas Sim. e tal, e aí eles tipo, a gente precisa fixar para o cara parar de sentir dor. Porque o que dói na fratura? Lógico, o trauma, a hora que Sim. quebra, mas depois quando o osso fica batendo um no outro. Por isso que às vezes você... Por isso da importância, né, da cirurgia para fixar, né? E para parar a dor. Para parar a dor. Você vê, às vezes, paciente, o cachorro, por exemplo. Ele teve uma fratura cominuta, que é uma fratura cominutiva. Quebrou em muitos pedaços. E ele tá lá com a Pendurada. pendurado, parecendo um ventilador. Sim. E ele tá sem dor. Exato, eu já vi casos assim. Ele não tá gemendo, pelo menos. Porque quando, né, a forma de expressar a dor animal é gemendo. Mas tá lá, pendurado. Conta. É porque não tá tendo choque. Porque não tá tendo atrito, né? Osso com osso. Por isso que ele não chora. Quer dizer, se encostar, realmente ele pode vir a gemer, E aí né? é por isso que quando chega o ortopedista que vai lá tentar arrumar, ele começa a gritar de dor. A gritar, exatamente. Porque eu tô batendo osso com osso, eu tô tentando avaliar, tipo, fazendo uma avaliação prévia. E aí esse choque osso com osso acaba causando muita dor. Tarto, e que equipamento é esse aí? Isso aqui, ó, isso aqui também é outra coisa que não existia. Isso aqui tipo... Há quantos anos ele passou a surgir dentro do seu trabalho, como um dos seus instrumentos? Né? Quando eu me formei, que eu fiz especialização em 2009, a gente, acho que disponível no Brasil, até para o Hospital Humano, a gente só tinha dessas bateria furadeira, chamada semi-ortopédica. Sim. Que era Makita, entendeu? Era Black Decker. Meu Mas o Deus. Hospital Humano usa essa, eles têm uma forma de esterilizar, então a gente usava. E agora a gente evoluiu bastante, que a gente tem uma perfuratriz, ó, que você pode mudar os módulos dela, de repente, por exemplo, você fazer... Dá teu braço aí. Ave Maria. Me assustei agora. Fazer uma serra, entendeu? Ou de repente Sim. ela vira uma de serra, ela vira uma furadeira. Sim. E ó, pega pra você ver como é leve. É leve, mas você imagina ficar segurando isso horas, porque muitos dos procedimentos que vocês realizam demoram muito tempo, né, Arthur? Alguns demoram bastante. Tem que trabalhar bem o braço, né? Não, tem que estar preparado. eu boto os auxiliar pra fazer. Que eu tô a fim de O pegar trabalho peso mais duro fica pros auxiliares, né? Espertinho. Aí é isso, aí evoluiu bastante, assim. Aí a gente tem cada dia mais coisa nova nessa área, né? E essas aqui são partes de animais, né? Isso que você trouxe pra mostrar, pro pessoal entender, né? Isso. O que significa isso aqui em cima da mesa? Explica pro pessoal, partes do corpo. Isso aqui eu trouxe... Isso aqui é de um animal de pequeno porte, né? Isso aqui é um húmero, radiuna, né? Articulação húmero-radiunar. Esse aqui é o cotovelo, ó. É só pra gente ver, desde que você me perguntou lá, como é que vai botar uma placa? Não cabe, entendeu? A gente bota Não cabe,
Agora, por exemplo, se eu pegar... Porque não sei se ali na câmera vai mostrar. Tá pegando ali? Só mostrar. Assim, ó, por exemplo. É que eu tenho que ter o apoio aqui. Se eu for botar, ó. Ah, é desse jeito. Aí quando quebra, aí você, pra ajustar aí o Aí coloca ossinho a placa, do pet, tá vendo? Você coloca tá a vendo? placa, sim. E aí imagina como isso era... Ô, Arthur, e essa placa, ela antigamente. permanece pelo resto da vida? Não retira, porque tem em alguns casos, com o tempo se retira, né? Aí vai de caso Conta. para caso. Se for radiuna, de animal de pequeno porte, o ideal é a gente fazer um acompanhamento radiográfico para que essa placa seja removida Isso. no futuro, tá? Mas se, por exemplo... Isso vai depender da recuperação do animal. Porque também interfere a vascularização. Se eu tenho uma fratura, por exemplo, onde um membro o osso é muito coberto por músculo, então a irrigação daquele local é boa. Beleza? Uhum. Se eu tenho uma fratura, por exemplo, de um pincher radiuna, que ele tem pouca cobertura muscular. Devido ao tamanho, né? Eu sou um pincher no mundo dos humanos. Não aguento, não. Agressivo e E protetor. magrinho também, E protetor. né? Agressivo e protetor. Aí, por exemplo, se eu colocar uma placa aqui no pincher, ele vai ter pouca vascularização. Ali, essa área já é uma área que tem pouca vascularização. Então, a tendência da placa ser mais dura do que o osso, mesmo que ela seja de titânio. É gigantesca, né? Aí o osso, o que acontece? Embaixo da placa, tem a piezoeletricidade, o stress shield embaixo da placa, e essa placa é como se o corpo, de uma maneira leiga explicando, é como se o corpo entendesse que a placa é o osso. Entendi. E o osso começa a atrofiar embaixo dessa placa. De uma maneira leiga aqui. Não, e aí a gente bem, tem que sim, tirar essa placa. pra galera entender. Tem que tirar essa placa, porque senão... Antes que atrofie o osso. Exatamente. Por isso a importância do acompanhamento, né? E às vezes a gente Após cirurgia. já aconteceu de, por exemplo, fazer essa cirurgia e o tutor simplesmente sumir. Era bom. isso que eu ia perguntar. Ah, ficou bom, não aparece mais, e de repente, com um tempo depois, o animal aparece ou mancando, ou com a patinha atrofiada. Acontece. Isso, aí e ele faz disse, um olha, raio-x. resolva. Aí você já vai ter que resolver uma situação que não precisava ter chegado àquele ponto, não é isso? Exatamente. E aí, às vezes, porque ficou... Em geral, assim, ficou bom, acabou. Entendeu? Então, assim, até a gente dar alta... E olha que vocês orientam, né? Isso é o papel que é o nosso aqui, que é orientar, dizer, você tem que fazer isso. No período X, você tem que vir, trazer o animal pra gente fazer um raio-x, pra verificar se é necessário tirar ou não. Às vezes a pessoa ficou bom, ou dá desentendida, aí esquece. Ah, não tive tempo, esqueci. Aí o animal vai e volta, né, e retrocede no tratamento. Aí lá vai Arthur dizendo, meu senhor, eu avisei. O senhor sabe que ele vai precisar passar por um novo procedimento, né? Exatamente. E talvez ele não venha a andar como ele estava caminhando por conta dessa, digamos, negligência, né? A gente não diz negligência, mas por essa falta de atenção dada. Falta de atenção, porque, na verdade, o tutor que ele já, por exemplo, ele já parte do princípio de fazer a cirurgia, de procurar o tratamento, esse está tendo uma posse responsável. Sim. Independente. Por exemplo, tudo bem, vamos supor que você não falou, Arthur, mas e se ele não tiver condições de fazer a cirurgia? A gente tenta arrumar outro método. Entendeu? Agora, fazer o que a gente fazia antes, lá no passado, a gente não pode retroceder. Sim. A gente tem outro método. E hoje... Se tiver um método que possa, que não seja de retroceder, mas que seja uma medida, não sei se a palavra certa é paliativa, mas uma medida que não prejudique o animal, mas também faça com que o tutor possa assumir os custos, né? Isso, é o problema, assim, que a gente... Os materiais, eles não são baratos. Eu sei. E, às vezes, o tutor, ele não sabe disso. Mas, quando a gente explica para ele, que a gente mostra, que o parafuso, não é barato. Por isso da importância, Arthur. Eu trouxe você exatamente por isso. Porque, assim, como a gente tem muitos acessos e muitas pessoas não entendem como funcionam as especialidades, a gente traz o profissional realmente para esclarecer e mostrar que eles também têm o custo, né, da profissão, dos equipamentos, de todos os insumos que eles usam, de todos os instrumentos. Então, assim, não é como você mesmo disse no início, não é que é caro. É que, às vezes, a gente realmente não tem condições de pagar o procedimento. Porque, além disso, vocês montam uma equipe para fazer o procedimento, né, Arthur? Às vezes, numa cirurgia ortopédica, quantas pessoas estão na equipe?
Então, obrigatoriamente precisa de ter um anestesista, né? Esse anestesista ele tem que estar ciente das técnicas que a gente usa, porque ele, dependendo da E é a técnica... equipe que tem que estar em sintonia, né? Isso. Não, centro cirúrgico, se o cara vir Não pode ser, trabalhar... ó, vem hoje pra cá. Não. Se o cara vier já de cara feia trabalhar, assim, ó, fica lá fora. Não, você vai Você melhorar... vai atrapalhar a gente. Você vai melhorar lá, você vai resolver o problema com tua família, com a tua mulher, com quem for, com a tua namorada, vai resolver para poder entrar aqui dentro. Sim. Primeiro, coisa tem que ter em sintonia. Ambiente cirúrgico é um ambiente harmônico. Entendeu? E todo mundo tem que estar equilibrado e preparado para aquele momento. Isso. Não pode estar pensando em outra coisa. O auxiliar, da mesma forma. Então, eu tenho que trabalhar, no mínimo, ali... Com 3. Com 3. Porém, eu tenho colegas ortopedistas que aprenderam, devido à dificuldade de mão de obra ou o ambiente da clínica dele, de trabalhar sozinho, de fazer uma fratura sozinho. Eu realmente... O que é realmente complicado, né? Eu não assim. consigo, porque você falou o tempo. Então, hoje a gente consegue fazer, por exemplo... Eu já fiz fratura de radiúna usando técnica de fixador fechado com 10 minutos. Eu faço uma cirurgia... Mas também prática, né, Arthur? Mas 10 minutos. Mas, por exemplo, você pega, às vezes, uma complicação transcirúrgica ou uma fratura, por exemplo, de cotovelo, cominutiva de cotovelo, que você vai demorar 2h30. Então, tem que ter uma equipe experiente. Sim. Os 2 auxiliares que trabalham comigo, um abraço aí, Rafael e Neves. Os 2 auxiliares que trabalham comigo, eles trabalham mais de 10 anos. Então, eles já sabem o que a gente vai fazer. Só no olhar você já se conhece, já se entende. Então, é importante. Por isso que a gente consegue, de repente, fazer uma cirurgia mais rápida de 20, 30 minutos, porque a gente já tem habilidade. E tu é muito elétrico, né? Eu te conheço, não é de hoje, não. É claro, assim, né? Na sua profissão, porque eu vejo gente assim, com aquela coisa mais serena, mais calma. Você não, bora, pá, vamos fazer. Porque e assim, mas não tem que ser assim? Tem que ser. Inclusive, eu sou assim. O que eu quero dizer é porque eu conheço outros veterinários que são aquela coisa mais serena. Você não, vamos fazer isso agora e tal, vamos agilizar. Você já delega a função, vamos fazer e termina e pronto, né? Personalidade, né? Não, eu entendo. Somos parecidos. E me conta assim, a gente já conversou em outros momentos e eu sempre pergunto ao Arthur, né? Arthur, conta um caso que realmente te deixou assim... Poxa, eu tenho prazer de ter escolhido e uma satisfação gigantesca de ter escolhido a ortopedia, porque os resultados que eu tenho obtido me trazem uma alegria, uma satisfação de ver que até então aquele animal não ia sair andando e eu consegui reverter o caso, porque inclusive eu já vi posts seus, né, de animaizinhos que até os tutores tinham perdido a esperança e ele voltou a andar. Isso é de uma satisfação, um prazer imenso, né? Eu tenho muitos casos assim, eu tenho casos que sempre eu fico com o coração na mão, quando são aqueles que o tutor tem dificuldade financeira e faz vaquinha, e aí ele dá virado e aí consegue, e aí a gente faz aquele cachorro que estava com a indicação de amputação e a gente consegue reverter o quadro. Cara, eu imagino. A indicação de amputação, de repente ele sai lá andando com e o tutor acaba acreditando, confiando que... E a gente entra na cirurgia, tipo assim, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo, vamos dar o nosso melhor aqui, tem que dar certo, e aí você consegue... casos, é o envolvimento, né? A atenção. Casos que o paciente não ia voltar a andar, eles acabam voltando a andar, caso de coluna. Mas, assim, o caso sempre que me lembra, assim, é o caso dos animais que não têm proteção. Para mim, assim, qual aqueles que não têm proteção, por exemplo? Acho que tá me marcando agora, que são muitos. Sim, E aí vai ter alguém que aquele vai me xingar, que eu não lembrei, algum tutor vai me xingar, você não lembrou do meu caso. Mas o caso, assim, de proteção que eu falo, por exemplo, a gente pegou um caso muito legal. Esse foi, que me lembra mais agora, assim, é esse de uma tartaruga. Sim. Então, essa tartaruga, ela deve ter ficado presa numa rede de algum pescador. A rede de pescador é extremamente cara. É o instrumento de trabalho dele, provavelmente para soltar ele. Perdeu a rede, de maneira errada, ele bateu com o remo, provavelmente tenha sido isso, no crânio da tartaruga. E essa tartaruga trouxeram pra gente, tipo, uma emergência assim, fratura de crânio na tartaruga, tartaruga verde, marinha. E aí a Lu trouxe
doutora Luciana trouxe, e Arthur, vamos ver o que a gente pode fazer. É do Instituto Biota? É a Lu. Do Instituto Biota, né? Aí ela pegou e disse, Arthur, a gente precisa fazer alguma coisa, só que... Pra tentar salvar. E aí eu disse, o que eu vou fazer aí, meu Deus? Uma tartaruga, eu não tenho literatura nenhuma, tartaruga verde, marinha, não tem literatura desse negócio. Aí a gente começou a correr pra lá e pra cá, eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma técnica que eu faria num cachorro. Exatamente. E aí, essa tartaruga, e ela, tipo, tava com perda de consciência, ela não fazendo todas aquelas coisas que não eram fisiológicas dela, que só eles sabem explicar melhor, mas elas me explicaram que tava... E aí, a gente fez a cirurgia, ficou muito legal a cirurgia. Tem muito tempo que aconteceu? Acho que tem uns 2 anos. Realmente marcou, né? Passaram-se 2 anos e você ainda tava comentando, porque né? eu que não tinha proteção e a gente foi desafio. A gente, o que eu vou fazer aqui? E aí marca. Marca. Aí a gente parafusou, tal, botou cimento. Eu pintei, assim, com tinta tóxica. Foi mesmo, foi. Pra poder não acharem que aquilo era... Porque ela ia... A ideia da gente é que reabilitasse ela e voltasse. Devolver. Mas conseguiu fazer isso? Conseguiu. E aí, só que ela não foi solta aqui, ela foi solta em Sergipe. Sim. Mas por que em Sergipe? Foi encontrada em Alagoas? Foi encontrada aqui, aí só que tiveram problemas técnicos ou questões aí burocráticas que tiveram que levar ela para lá. Sim. E ela foi solta. Foi reinserida, né, no habitat dela. Aí foi muito legal esse Tu caso. Acompanhou, de alguma maneira, viu o vídeo? Não, eu xinguei ela que eu não vi. Isso que eu falei. Deveria ter gravado um vídeo. Olha, Arthur. Quando... Reinserida aí, né? Quando ela fosse... Eu até falei, Lu, quando ela for de volta, eu quero estar presente, porque eu quero ver. Sim. Como é que ela mas você não pôde, mas pelo menos um videozinho, né? Lu, deveria ter mandado um vídeo pro Arthur, né? Ele foi participativo dessa cirurgia. Mas aí não rolou. De toda forma, foi assim, um caso que eu me lembro agora, assim, que mais marcou. Foi esse. Mas tem vários, assim. Sim, imagino. Tem histórias de tutores que às vezes, histórias que são muito parecidas. Então... porque geralmente, né, são casos de animal que foi atropelado ou que caiu do sofá. Animal pequenininho geralmente acontece de cair do sofá ou da cama, pular de maneira errada, né, e se machucar. Aí ela vai pro Arthur e eles têm um envolvimento muito grande com o pet, com o cãozinho. Isso, e tem casos do tutor, ele mesmo atropelou na garagem. Já soube de casos, animal que às vezes não escuta, ou animal que é cego, ele não viu, saiu... Cego ou surdo, aí acontece. E o tutor não vê naquela pressa. Saiu na garagem. Imagina o desespero. Aí ficam desesperados e tal, e aí assim, a gente... tenta ali acalmar na medida do possível. Aí vem o Arthur psicólogo, depois vem o Arthur veterinário, o Arthur agitado. O Arthur psicólogo vários é mais Arthurs, difícil. Né? Aí... Peraí, vamos resolver. Mas aquela psicologia... se acalma. Pô, acorda. Vamos cuidar. Se acalma, Sim, Arthur, você trouxe seus instrumentos, você falou pra mim, ele falou, olha, Deise, vamos fazer um bate-papo descontraído. Eu quero que você fique mais descontraído, eu tô percebendo que você ainda tá meio tenso. E fale assim, em relação à sua profissão, né, a escolha pela ortopedia, o quanto isso, né, é gratificante, o quanto o trabalho em equipe é importante, e você que foi, digamos assim, um dos primeiros aqui em Alagoas, você não é alagoano, mas foi um dos primeiros ortopedistas em Alagoas. Aí, eu fico imaginando... Poxa, qual foi o primeiro caso, ou o caso assim, de início, o Arthur fez o curso, né, se capacitou, qual foi o primeiro caso que o Arthur pegou que disse assim, eu vou dar conta, porque foi isso que eu escolhi pra mim? Assim, a curva, como eu falei, a curva de aprendizado é muito grande. Você começou no NEAFA, Arthur? Não. A fazer cirurgias ortopédicas? Não, eu ajudei muito o NEAFA por um tempo que eu ia lá. Sim. Pra realizar alguns procedimentos, né? E tal. A gente também ganhar prática. Porque lá foi uma escola, né? Foi escola. Um hospital e tanto. E aí a gente... O caso... Acho que o primeiro caso que eu peguei foi um animal de rua. Eu tinha acabado de terminar a especialização curso, e tal. E aí a gente pegou um animal de rua e fiz justamente uma adaptação de um fixador, que antigamente a gente fazia com resina acrílica aqui. Sim. E até hoje faz, sabe? Que alguns fazem, né? Com resina e tal, para tentar baratear. Aí consegue baratear bastante a cirurgia com resina. É aquelas opções que eu estava te falando no início. E aí, esse
que eu lembro assim, foi o primeiro caso que aí eu vi o bicho com 3 dias voltando a apoiar normal, o Aí membro no você, chão. caramba. Que E sem massa, contar que a recuperação, né? Você sabe mais do que eu, do ser humano para o animal, se você for fazer um comparativo, é muito mais rápido, né? Eu falo assim, de colocar a patinha no chão, de firmar. O ser humano, eu não sei se é porque o nosso corpo responde de uma forma diferente, a gente demora mais ou fica inseguro. E o animalzinho, não. Assim que ele sente que pode tocar no chão, ele já tenta andar, né? Antigamente, a ortopedia, o ser humano fraturava a tíbia, por exemplo. Aí ele ficava com gesso lá. Sim. Pendurado. Pra cima. E imobilizado. não podia apoiar. E tal, pra poder... Fixar, 30 né? dias com Nossa gesso. Eu me lembro que o meu Senhora. pai machucou a perna uma vez também, ficou com gesso um tempão. E tinha que ficar, não podia apoiar. Hoje, é retorno rápido e funcional do membro. A gente já sabe que quanto mais cedo tiver o retorno, o apoio do membro ao solo, mais menor a possibilidade de atrofiar e maior a possibilidade de recuperação. consolidação mais rápida. Consolidação, sim. Consolidação mais rápida. Então, a gente não faz, por exemplo, uma fratura. Talvez não seja tão indicado você fazer uma fratura e já imobilizar, por exemplo, a articulação. Uhum. Porque aí você evita que esse paciente apoie e o apoio acelera o processo de recuperação do paciente. O humano, hoje, ele fratura o membro e no outro dia já tem um fisioterapeuta lá cuidando na cama já, fazendo a movimentação. Então, é isso, vai mudando muito, vai evoluindo muito. Então, a recuperação do paciente, ela está totalmente ligada ao retorno do membro. Claro, com as devidas proporções. Tem cirurgia que não pode fazer isso. Os regramentos, né? O tempo de você colocar um outro profissional aqui, como você falou, fisioterapeuta, para já ir fazendo a recuperação, né, do membro. Tem algumas, por exemplo, algumas fraturas articulares, algumas lesões articulares, algumas cirurgias articulares que talvez essas sim necessite um repouso. Sim, entendeu? Eu estou focando nas fraturas, mas existem, por exemplo, cirurgias de fratura de coluna. Então, precisa de um repouso. É diferente, a né? Coluna a gente não apoia a coluna no chão. Exatamente. Ô, Arthur, você opera muito mais cães do que gatos, né? Hoje? Sempre foi assim. Porque... Até porque gato... O número de pessoas que criam cães é maior do que maior. Agora o cara assim, que cria gato, a pessoa que cria gato, ela é gateira. Geralmente ela não cria só um. Tem essa diferença também. Verdade. O cara que cria um cachorro, ele cria um só. Aí o gato que cria gato é estranho. Isso, ela não cria só um. Geralmente tem 2. Eu falo por mim, porque eu tenho 3 hoje. Não consegue criar só um. Mas assim, até a questão deles sofrerem fraturas, digamos assim, é diferente. Um gato que vai pular de um balcão desse, por exemplo... Não vai ter nada. Não vai ter nada, por causa das articulações dele. Diferente de um cãozinho de pequeno porte que for pular isso aqui. Ele tende a probabilidade dele ter a patinha fraturada é muito maior. É a fisiologia diferente. A fisiologia, por exemplo, hoje a maioria dos acidentes, das fraturas que eu pego em felino, ou é por queda de prédio. Sim, tipo do 10º andar, né? Que eles pulam, são loucos. Eles pulam mesmo, tô nem aí. Vida louca. Vida louca. Gato, tô nem vida aí. Síndrome do gato paraquedista. Ele vou me jogar porque... E o cão, e fratura, assim, porque tem muito gato errante, né? Por atropelamento e tal. Ou ainda os idiotas ainda que continuam fazendo algum tipo de maus tratos a esses bichos. E o cão não. O cão é fratura domiciliada mesmo, uma fratura que o paciente tenha pulado de um sofá, de uma cama, ou por acidente mesmo na rua, fugiu e o carro pegou. Exato. Arthur, eu gostaria muito de te agradecer. O nosso tempo, assim, não é tão longo, mas se eu pudesse, eu ficaria tirando minhas curiosidades. A gente conversa, tu fala demais. Sempre tu que fala. Arthur, eu queria que você fizesse suas considerações finais, um agradecimento gigantesco a você que, mais uma vez, trouxe sua profissão, trouxe sua colaboração e conteúdo para o nosso programa, o nosso podcast, agora que mudou o formato, né? Tá mais leve, tá menos assim, formal, tá mais melhor assim, soltinho. É melhor assim, esse povo que vem gravatado, vem aqui, ó, fica aqui. Duro, né? Que mal fala. Não. Queria agradecer pelo convite.
É sempre bom, assim, a gente conversar, porque a gente já se conhece há muito tempo. Exatamente, há muito tempo mesmo. E aí é bom porque o programa ele tem uma função também de extensão de informação. E aí é muito importante isso que vocês estão fazendo, essa extensão de informação. Sim. E queria agradecer pelo convite mais uma vez. Espero que todo mundo curta, comenta e compartilha. Isso. E arrasta pra cima. E você vai nos ajudar a fazer a sua informação, o seu conteúdo chegar a diversas pessoas, inclusive em outros estados. Eu quero que você faça isso. Eu vou fazer. Muitíssimo obrigada, meu amigo. Gente, eu conversei com o Arthur Eustáquio, ele que é médico veterinário com especialização em ortopedia, ele que já salvou muitas vidas, já fez muitos bichinhos voltarem a andar graças, né, ao trabalho dele, né, graças à ciência. E você aí que não comentou ainda, que ainda não segue a gente, vai no sininho, comenta, compartilha, passa esse conteúdo para outras pessoas, porque o nosso podcast tem muito conteúdo, muita informação bacana. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.